Esse é o 13º episódio da carteira pública do canal de Eu Invisto Dinheiro de Verdade na Prática. E dentro desse ano incerto, a gente segue mostrando absolutamente tudo bem claro. Meu nome é Pedro Aleixo e se você gosta dessa série, desse tipo de conteúdo, considere assistir esse vídeo até o final, porque eu vou fazer um aporte bem maior do que o de costume dessa carteira. E em um ativo que eu gosto muito, que é o Bitcoin. E eu também vou te contar 4 motivos do porquê o Bitcoin tá caindo. E no finalzinho eu vou falar a minha opinião sobre. Então, indo direto para a revisão econômica que eu gosto de fazer, a gente teve o Ibovespa, que fechou em abril com uma queda de 1,7%, e o dólar, que teve a maior valorização mensal desde agosto. O índice chegou em junho a bater 117 mil pontos e acumulou até o dia agora da gravação uma queda de 2,86%. Na última reunião do Copom foi mantida a taxa de juros em 10,5%. E na reunião anterior somente houve uma queda de 0,25%, diferente das outras quedas que vinham tendo desde agosto do ano passado, quando a taxa de juros ainda estava em 13,75%. Esse mês ainda de julho, a gente já vai ter a próxima reunião do Copom, que vai ser no final do mês, dia 30 e 31 de julho. E que provavelmente vai ser feita uma manutenção da taxa, ou seja, ela vai ser mantida no mesmo patamar atual. Inclusive, tem alguns projetando aumento da taxa de juros, o que pode indicar um fim do ciclo de queda de juros da Selic. Lembrando que no final desse ano nós temos a troca do presidente do Banco Central do Brasil. Então não tem como saber o rumo, como será o cenário econômico brasileiro no futuro. E não é só a taxa de juros de curto prazo que está com dificuldade de cair. A taxa longa de juros brasileira continua subindo, com muitos fatores internos e externos influenciando sim. Por exemplo, os juros americanos, que continua alto. Mas se compararmos com os outros países emergentes, a maior parte da culpa é sim da administração interna brasileira. Somos um país que consegue sempre gastar mais do que arrecada, apesar de bater recordes de arrecadação. Isso porque o governo Lula tem sim isso como base, gastar muito. E você pode me ouvir falando sobre a política do PT nesse vídeo aqui que eu fiz e falei somente sobre isso. A taxa de juros alta pode ser ruim para fundos imobiliários, por exemplo. Algo que não é muito verdade, já que existem fundos de papel que ganham dinheiro exatamente dessa forma, com linhas de crédito. E falando da taxa de juros americanas, ela está ainda no patamar de 5,25% e 5,5%, que é o maior patamar dos últimos 20 anos. E o dólar, que nesse momento que eu gravo o vídeo está em R$ 5,43 para $1, acumula uma alta no ano de 11,89% e bateu o pico no dólar comercial no dia 2/7, que a gente viu recentemente, de R$ 5,67 para $1. O futuro do dólar também continua incerto, principalmente porque o real conseguiu o cargo de uma das moedas que mais se desvaloriza no mundo. E também por causa da geopolítica mundial, que não está muito fácil hoje em dia. Lembrando que esse ano é ano de eleição nos Estados Unidos, e que o resultado das eleições vai impactar diretamente para onde o dólar vai, comparando com o real brasileiro. Agora, dos ativos que a gente tem na carteira, eu queria enfatizar aqui o Bradesco, que apresenta um lucro recorrente de 4,2 bilhões no primeiro trimestre, com uma queda anual acumulada de 1,6%. O resultado foi sim acima das expectativas dos acionistas, que estava na casa dos 3,8 bilhões. É uma recuperação longa pela frente, mas eu acredito no banco e no seu potencial, então eu vou continuar investindo nele, apesar desses resultados e quedas de mercado. Ele tem um potencial de crescimento alto e ainda assim eu continuo recebendo dividendos e reinvestindo para comprar novas cotas. Agora, a Klabin é uma empresa que eu gosto muito e que eu ainda não coloquei na carteira pública do canal, mas que eu quero muito comentar sobre ela, porque além do bom resultado, ela também realizou uma bonificação que é mais ou menos parecido com o pagamento de dividendos, só que é feito com a distribuição de cotas da própria empresa. Houveram sim notícias como essa que vocês estão vendo na tela, de queda no lucro no primeiro trimestre, entre outras coisas. Mas isso é por causa do preço da commodity, que não está muito boa nesse momento, que no caso é celulose. Commodity está sempre no meio de ciclos de mercado, então é comprar e esperar. Além de, claro, da relação dólar e real, tá horrível. Agora o IFIX, que é o nosso índice de referência para fundos imobiliários, que a gente tem 2 fundos imobiliários na carteira do canal, acumula uma alta, então tá melhor do que o Bovespa, de 1,69%, que é extremamente pouco, mas melhor do que o Bovespa no ano. Outro ponto é que eu tenho esse vídeo aqui explicando para vocês absolutamente tudo sobre investimentos no exterior, e vale muito ressaltar a importância de se investir lá fora. Porque com certeza um índice de referência que talvez a gente não esteja ganhando na carteira apesar do bom desempenho
é a S&P 500. Eu poderia sim comprar um ETF brasileiro que replicasse o desempenho da S&P 500, por exemplo, o IVVB11, ou até mesmo investir diretamente na Bolsa Americana, como eu fiz no vídeo que eu expliquei absolutamente tudo que você precisa saber para investir no exterior. E é muito importante que você tenha uma parte do seu patrimônio fora do Brasil, até porque, caso o Brasil quebre, é importante ter uma garantia lá fora. Mas existe um outro jeito de investir no exterior que eu gosto muito também, e que não é investindo nos Estados Unidos, é investindo em Bitcoin. Bitcoin é um ativo que sim é considerado exterior, já que ele está fora de tudo, ele é independente de qualquer governo. Então, indo agora para a análise da nossa carteira, o resumo dela dos últimos meses, sem o aporte desse mês do episódio de hoje, a gente vê que no mês de junho a gente teve um prejuízo na carteira de R$46, e no mês de maio a gente teve um ganho de capital na carteira de 158,09. No mês de julho, até esse exato momento, a gente teve até um prejuízo, só que ainda assim eu acho que vai ser compensado no final do mês, depois de adicionar na carteira os ativos de hoje e também sincronizar ela com os resultados do mês. A gente teve um valor aplicado então até agora de R$3.800, com uma rentabilidade total de 47% e nos últimos 12 meses de 28%. E com aportes ali até que baixos, porque eu aportei nos últimos meses. O saldo bruto, então, da carteira é de 4.467, já com a rentabilidade do ganho de capital que a gente teve até agora. A nossa maior classe de ativo é ação, depois fundo imobiliário, depois criptomoeda, depois um pouquinho ali de caixa, que vocês sabem que eu tenho um pouquinho de renda fixa aqui na carteira só para referência. E a nossa carteira tá sim ruim por causa até do resultado do Bitcoin, que caiu bastante recentemente. Mas ainda assim, se a gente não contar as criptomoedas, a gente vai estar positivo. Se a gente vê então dos nossos ativos e olhar as nossas ações, a gente vê o resultado de todas as empresas que a gente tem na carteira até agora, e a gente vê que o Bradesco é a única empresa que está negativa. Mas tá tudo bem, porque eu continuo acreditando muito no potencial da empresa, e enquanto isso ela vai me pagando dividendos. Inclusive, se a gente analisar aqui, a gente vê exatamente quanto que ela pagou até agora, que foi sim pouquinho, mas tá tudo bem também, porque é uma empresa com foco no longo prazo. Então, o Santander tá tendo um resultado positivo de 13% aproximadamente, Copasa 22,45%, Sanepar 7,20% e Taesa 11,43%. Eu acho que, inclusive, Sanepar nos pagou dividendo pela primeira vez, porque é uma empresa que nos paga somente uma vez por ano. Se a gente ir para os nossos fundos imobiliários, a gente vê um resultado de 10% de MXRF e 20% de XPML. São empresas que nos pagam, fundos imobiliários que nos pagam mensalmente dividendos e nos proporcionam aquela renda para viver de renda. Se a gente olha o nosso Bitcoin, sem o aporte de hoje, a gente teve uma rentabilidade até agora com ele de 154% e vale a pena ampliar ele para olhar. A gente teve um valor aplicado, então, de R$582 somente até agora, mas um saldo bruto de quase 100% de duplicou, basicamente, né? 1.128, com somente 2 aplicações feitas. E se a gente olhar os resultados mês a mês, a gente vê que teve mês negativo, mas também teve muito mês positivo, o que é algo bem legal de ser analisado. Se a gente olha aqui embaixo, tecnicamente na Rico, né? A nossa conta corrente, nosso tesouro prefixado, eu só classifiquei assim, é um CDB do Banco BMG, que rende 100% do CDI, e o nosso tesouro prefixado 2029, eles estão bem próximos, né? Eu achava que o tesouro prefixado ia continuar ganhando sempre, mas como a taxa de longo prazo não cai em nenhum momento, isso aqui vai continuar dessa forma e o CDB vai começar a alcançar até o momento que vai igualar, talvez, ou o CDB vai até passar, aí em algum momento que a gente volte a ter corte de juros, isso aqui volte a subir. Se a gente vir na análise da carteira, a gente vê a rentabilidade geral e que estamos ganhando de todos os principais índices de referência aqui, que é o CDI, o Ibovespa, a inflação e a poupança. Eu queria ver pelo Kinvo também o S&P 500, o Bitcoin, o IFIX, só que não é possível adicionar aqui. Vocês podem analisar isso, por exemplo, pelo Mycroft, que é outra plataforma de consolidação de investimentos que eu gosto de utilizar também, mas que eu não fiz vídeo ainda sobre e não vou mostrar para vocês por enquanto. Carteira rendeu 47,64%, já esteve muito maior sim, mas é um rendimento muito bom para uma carteira que existe há 13 meses. Se a gente olha o nosso ganho de capital, a gente vai ver que nos últimos 12 meses, ou por do início aqui, a gente teve um ganho de capital de R$ 865,99, isso contando os 206 que a gente recebeu em proventos até agora. Então isso são os dividendos, mais o rendimento, que seria o ganho de capital de valorização dos nossos ativos. Estamos muito bem positivos. E aqui no mês a mês a gente vê que a gente teve junho e julho até agora negativos, somando até abril, e também janeiro com os nossos meses negativos da carteira inteira. Estamos com mais meses positivos, que é o que importa. Se a gente vai para o nosso campo de proventos, a gente consegue ver aqui que a gente teve o melhor mês de pagamento de proventos agora em maio, que foi R$ 46,54,
Agora em junho foi 26,39, bem próximo do nosso anterior melhor mês, que foi dezembro. E esse mês até agora em julho, de R$ 8,32, que a gente só recebeu BBDC, que é Bradesco, e MXRF, que é um fundo imobiliário de papel. Nosso yield on cost está em 5,43%, que é um índice muito bom de referência para os dividendos e que tende a se valorizar todos os meses. Mas eu não tenho uma carteira com foco somente em dividendos, eu tenho sim ativos que pagam. Ainda assim, a gente consegue ter de referência isso aqui comparado à renda acumulada, à média mensal. Eu quero chegar em R$ 100 logo aqui na carteira para mostrar para vocês, então os próximos meses eu vou fazer aportes maiores justamente para a gente compensar isso aqui. E aqui embaixo a gente vê que o MXRF é o nosso melhor tecnicamente ativo em pagamentos de dividendos, com 9,22% de yield on cost. Aqui também tem XPML11 com 7,98% e Copaskin ganhou deles, inclusive, que os outros dois pagaram mais dividendos, né? 12,64% de yield on cost, aqui 7,68%. Santander, Sanepar, que já nos pagou dividendo e que só paga uma vez por ano. Se a gente vem aqui na agenda, inclusive, a gente consegue ver que a gente vai receber ainda mais dividendos. Agora em julho já tem alguns dividendos garantidos ali em agosto. Se a gente olha junho, a gente olha mês a mês, quanto foi pago de cada ativo, nosso yield on cost por ativo, é bem legal de se analisar isso. E aqui em julho, pelo que eu tô vendo, é só esse aqui, mas é porque ainda não foi... Tem dados, ó, que não estão analisados. Mas tá tudo bem, não tem problema, provavelmente a gente vai receber do outro fundo imobiliário e algum outro ativo. Se a gente vem aqui para as projeções da carteira, a gente vê ainda que o cenário pessimista faz com que a gente ainda assim suba a carteira, ela vai se valorizar. Claro que isso aqui não é uma garantia de nada, mas é uma projeção legal de se analisar de acordo com o nosso histórico. E se eu venho aqui em extrato, a gente consegue ver que eu não fiz mais nenhum aporte, só recebendo dividendos todos os meses, ainda assim sem aportar. Nosso último aporte, vamos procurar aqui, ó, só dividendo até agora, foi Bradesco, no dia 7 de fevereiro. Então, de fevereiro para cá, eu não fiz nenhum aporte na carteira do canal. Eu decidi optar por custo de oportunidade, que era investir na minha carteira privada em ativos que eu não ia colocar na carteira pública, mas que no episódio de hoje eu decidi colocar, porque fazia muito tempo que eu não fazia aportes por aqui. Então, além desses dividendos, a gente vai fazer um aporte bem grande, que eu vou passar a fazer aportes maiores do que R$300 para que a gente possa movimentar melhor essa carteira. Inclusive, vamos alterar a meta da carteira para outro valor no próximo episódio, quando eu contar para vocês tanto a rentabilidade fechada com o novo aporte, tanto quanto também a nova média de aportes mensais da carteira. A consolidação fechada, então, dos últimos 13 meses, 13 vídeos, é de 4.467, com o prejuízo até agora de junho e também o prejuízo fechado do mês de junho. Mas, Pedro, não é o Bitcoin que está só caindo? Sim, ele está acumulando uma queda de 12,05%, saindo do patamar de $67 mil para até o patamar atual de agora, enquanto eu gravo o vídeo, $58 mil, e que chegou a tocar nos $54 mil ainda esse mês. E uma coisa que muitas pessoas que não investem no mundo de criptomoeda não entendem é que essa oscilação de mercado das criptomoedas acontecem e é bem normal. Mas ainda assim vale a pergunta, por que o Bitcoin está caindo se já passou o halving? Ele não deveria só explodir para a lua? Então, o primeiro motivo do porquê o Bitcoin está caindo é a pressão sobre os mineradores de Bitcoin. Para você entender absolutamente tudo sobre o mundo das criptos, eu tenho esse vídeo aqui que também explica muito sobre o mundo das criptomoedas, desde o básico ao avançado. Mas resumindo, os mineradores de Bitcoin eles ficam resolvendo problemas matemáticos com seus computadores e processadores em uma competição de todos os processadores e computadores do mundo inteiro. E quem consegue resolver esse cálculo matemático acaba recebendo uma recompensa em Bitcoin. Essa competição dura aproximadamente 10 minutos, então é de 10 em 10 minutos. Cada vez que o halving acontece, essa recompensa cai pela metade. Então começou lá em 2009 com 50 bitcoins, depois foi para 2012 com 25 bitcoins, depois para 2016 com 12,5 bitcoins, depois 2020 com 6,25 bitcoins e hoje em dia, em abril desse ano, 2024, caiu para 3,125 bitcoins a recompensa para poder minerar. E é importante também eu lembrar você que já viu alguma notícia sobre mineração de Bitcoin que o custo para realizar esse processo é extremamente alto. Desde manutenção dos equipamentos até a própria compra dos equipamentos, processadores, maquinário e até a energia, que é um dos custos mais altos. E esse custo ele se mantém igual desde antes do halving, mas agora existe uma recompensa que caiu pela metade e ao mesmo tempo que o preço do ativo caiu. Então antes do halving, quando a recompensa ainda era 6,25 bitcoins, a moeda estava na casa de $69 mil, agora com uma recompensa de 3,625 bitcoins,
uma recompensa perto dos 58 mil dólares não é muito viável. Então as contas continuam existindo, mas o pessoal que minera está tendo que vender uma parte desses bitcoins para poder arcar com os custos de continuar realizando a mineração. Senão eles não vão conseguir pagar as contas e vão ter que fechar todo o aparato. Inclusive, como vocês podem ver nesse print aqui, o custo para mineração está na casa dos 71 mil dólares. Enquanto isso, o preço da moeda está aproximadamente 14 mil dólares abaixo. Então você vai gastar 71 mil para poder minerar e você só tem como vender no mercado a 58 mil, por exemplo. Que gera, claro, um grande prejuízo. Isso não deve se manter por muito tempo, mas é um dos motivos do porquê o Bitcoin está caindo. O segundo motivo é o fluxo de vendedores por parte dos ETFs. Houve um boom bem forte na compra de ETFs de Bitcoin quando ele foi aprovado ainda esse ano lá nos Estados Unidos. Mas esse fluxo ele vem diminuindo, como vocês podem ver no gráfico que está bem aqui. Outro motivo para a queda é o pessoal que tomou um golpe da maior corretora de Bitcoin lá de 2009, 2010. Não foi um golpe direto, na época a corretora tinha sido hackeada e eles perderam milhares de bitcoins. Anos depois, agora, na verdade, esses bitcoins estão sendo devolvidos para as pessoas que tinham esses bitcoins naquela época. E o Bitcoin, claro, se valorizou muito daquela época para hoje. Então imagina, uma pessoa que tinha poucas centenas de dólares de bitcoin lá em 2009, hoje recebendo essa bolada de volta valorizada, a pessoa vai mudar de vida. Ela provavelmente tem centenas de milhões de dólares hoje na conta, talvez até bilhões de dólares em moeda. Então, muitas dessas pessoas estão optando por vender um pouco de seus bitcoins para poder mudar de vida. O outro ponto negativo também é a Alemanha estar vendendo os seus bitcoins. Eles venderam cerca de 7.583 bitcoins e podem ser que eles vendam ainda mais. Agora, se a gente compara o ciclo atual do Bitcoin com os anteriores, ele não está muito diferente. Inclusive, muitos pensam que depois do halving a moeda vai explodir. Mas isso é uma completa mentira. A verdade é que depois do halving acontece uma lateralização da moeda em si. Não explodir do nada. O que explode, na verdade, sua alta, grande alta, depois dos seus halvings é aproximadamente um ano e meio depois do halving. A história ela não se repete, mas ela rima. E enquanto muitos estão achando que essa queda, que foi bem pouca, inclusive, que está acontecendo agora, foi simplesmente a moeda quebrando, o esquema de pirâmide do Bitcoin sendo exposto, grandes investidores estão aproveitando para comprar muito mais. E um desses grandes investidores foi a própria MicroStrategy, que aproveitou a promoção de Bitcoin, como vocês estão vendo aqui, comprou mais de 11.900 Bitcoins por 786 milhões de dólares, alcançando 1% da quantia total de Bitcoins que existe. E existem vários índices muito bons para se analisar se você deve comprar ou vender os seus Bitcoins. Vender, por enquanto não, mas talvez um vídeo mais para frente. E um desses indicadores que eu gosto de olhar é o indicador de Mayer, que é parecido um pouco com o PVP das ações. Quando está acima de 1, significa que tem um lucro acumulado. Quando ele está acima de 1, significa que existe ali um lucro acumulado e que provavelmente vai ser realizado em algum momento. No caso, por exemplo, agora, enquanto eu gravo o vídeo, o índice de Mayer está abaixo de 1, está em 0,98. Lá no PVP, quando está abaixo de 1, a gente considera um desconto nativo. Então, por exemplo, se a Clabin estivesse 0,98, significava que existia 2% de desconto sobre o valor patrimonial do ativo. Aqui é mais ou menos isso. Então eu aproveitei esse momento que eu não vi esse índice abaixo de 1 no Bitcoin há um tempinho já, para realizar uma das compras que eu fiz esse ano em Bitcoin. E eu já ia realizar a compra de uma forma ou de outra, então eu parei para pensar, por que eu não faço isso publicamente na carteira do canal? Eu sei que a média do canal de investimentos na carteira é de aproximadamente R$300 por mês, e que eu até tentei manter isso do ano passado para cá, quando eu comecei a carteira. Mas nesse ritmo fica um pouco mais difícil de eu mostrar resultados reais para vocês de investimento, resultados numéricos. Então eu acabei decidindo aumentar esses aportes mensais para um pouquinho mais de R$300, que vai sim desbalancear a carteira nesse exato momento no mês de julho, mas que a gente vai buscar aportar cada vez mais para que a gente possa equilibrar isso o quanto antes, talvez ainda esse ano. Eu gosto muito de usar a BitBank para efetuar as minhas compras, eu já marquei eles várias vezes nos stories, eles repostam os meus stories, eu gosto muito disso. Mas esse vídeo não é patrocinado, então eu posso falar pra vocês a verdade. E a verdade é que a BitBank é realmente muito boa. É muito importante que você mantenha suas criptomoedas o mais seguro possível. Sempre em uma carteira pessoal, se possível, você pode até deixar um pouco na corretora, mas se você tem grandes quantias de criptomoeda, é importante você ter uma carteira pessoal. E lembre de separar ela muito bem, guardar as suas chaves, porque tem aquela frase muito boa em inglês de Bitcoin, de criptomoeda, que é
Not your keys, not your coins. Então, se você perde suas chaves, você também perde o seu dinheiro. No dia 4 de julho, então, como vocês podem ver nesse vídeo aqui, eu tô olhando pro vídeo, eu tô mostrando pra vocês que eu fiz uma ordem de uma compra de 20 mil reais, porque eu tava acompanhando o índice já há algum tempo, e eu tinha definido o preço para eu poder comprar um pouco mais de criptomoeda para mim. E esse preço que bateu na hora que eu fui olhar, na hora ali, a moeda tava abaixo do preço que eu tinha definido. Então eu decidi fazer uma ordem um pouco maior, já que eu não esperava que a moeda fosse cair um pouco mais. Ainda assim, eu não fiz uma ordem total de todo o valor que eu tinha em caixa para isso. Eu fiz uma ordem só grande, mas vocês vão ver que tem outras 2 ordens, porque é importante a gente analisar os momentos e ir comprando pouco a pouco para que a gente possa aproveitar todas as oportunidades. Só que como aqui já estava abaixo do preço que eu queria pagar, eu aproveitei e já fiz uma ordem grande. Inclusive, no momento que eu vi esse preço, eu estava em Madrid e terminando de me arrumar para ir pro parque da Warner. Então eu fui pego completamente de surpresa e eu só peguei e fiz a compra logo porque eu queria aproveitar o dia. Mas ainda assim, no dia 5 de julho, então no dia seguinte, eu olhei novamente, voltei a analisar e o preço já estava mais baixo ainda. Então eu efetuei mais uma compra de 4 mil reais, como vocês podem ver no vídeo que eu tô mostrando aqui. Esse 1 centavo tinha sobrado do dia anterior, então eu só coloquei junto na conta. E claro que eu continuei analisando os próximos dias, já tinha voltado pro Porto, aqui em Portugal, e eu efetuei mais uma compra no dia 8 de julho, então poucos dias atrás, de mais 3 mil reais, que inclusive foi no patamar menor que eu tinha visto o Bitcoin até recentemente, de 54 mil dólares. E essas foram as compras que eu efetuei até o exato momento que eu tô gravando o vídeo com vocês. Eu posso efetuar mais compras, mas daí só vai aparecer na carteira no próximo mês. E eu tô sim com um caixa bem formado, de olho nessas oportunidades de pequenas quedas que tá acontecendo, porque são correções muito boas para se comprar em um ano de bull market que a gente tá tendo. E olha, em janeiro eu fiz uma compra de Bitcoin em vídeo, inclusive tá aqui o vídeo para vocês. Tava na época em 43 mil dólares e tava atingindo ali as suas máximas de 43 mil dólares. E era um preço alto, mas que eu vi a oportunidade e eu efetuei a compra numa hora muito boa. Inclusive, sinto falta também do preço que eu paguei ano passado, quando eu comprei o Bitcoin ali na casa dos 30, 28 mil dólares no vídeo que eu tô mostrando pra vocês bem aqui também, que foi pra carteira pública do canal. Eu tenho certeza que esse vídeo que eu tô fazendo hoje vai ser outro vídeo que vai ficar pra história de saudade do preço do Bitcoin. Então eu tô aproveitando a oportunidade, mostrando isso publicamente pra vocês. E você, comprou Bitcoin também nessa oportunidade de queda? Me conta aqui nos comentários. Eu já adicionei sim a ordem dessas 3 compras lá na carteira do canal, mas eu só vou mostrar para vocês o desempenho no próximo vídeo da carteira, quando a gente já tiver um mês passado. Claro, eu tô comprando essa quantia tendo noção do quanto isso pode impactar a minha carteira pessoal e a minha carteira pública do canal. Eu sei que o Bitcoin é um ativo que oscila muito, que tem que aguentar várias oscilações de 10, 20%, já existiu quedas de 50% e correções durante o período de halving. Então eu acredito que é importante que você tenha exposição a esse ativo, mas tenha uma quantia que cabe dentro da sua ansiedade. Você não pode colocar um dinheiro ali que você emprestou, ou um dinheiro que você depende para algum projeto na sua vida. Você tem que investir em algo que não vai mudar a sua vida caso você perca aquilo. Todo o dinheiro que eu invisto aqui nesse canal, ele é receita minha própria, é de conteúdo que eu produzo para vocês com o intuito de educação. E claro, de registrar tudo isso que eu faço para vocês verem como que funciona. E sim, eu tenho outros diversos vídeos, tanto dessa carteira pública do canal, 13 vídeos agora, tanto quanto teorias, vários vídeos ensinando vocês a investir em todos os tipos de ativos. Eu nunca fiz e eu nunca farei nenhum vídeo aqui no canal mostrando para vocês o que vocês devem ou não comprar. Nunca vou falar isso para vocês também no Instagram. Até porque eu não te conheço. Cada um tem os seus interesses e objetivos pessoais financeiros. Então não tem como eu indicar para você algo se eu nem te conheço. E também, caso eu perca tudo que eu já investi até hoje publicamente aqui no canal, não vai mudar nada na minha vida. Eu vou sim ficar triste, isso é óbvio, vou ter perdido dinheiro, mas não vai impactar diretamente na minha qualidade de vida, eu vou continuar vivendo da mesma forma. Essa é a primeira vez que eu mostro uma quantia alta aqui no canal investindo, então me conta aqui nos comentários a sua opinião e se você gostou desse vídeo. Se você gostou, além de comentar que gostou e a sua opinião sobre esse ativo Bitcoin, deixa o like, se inscreve no canal para receber mais conteúdos desse tipo. Assiste esse vídeo aqui para você aprender muito mais sobre o mundo das criptomoedas. Te vejo nele e tchau.